Sim. E aí, a Isabel, então, agora vai apresentar a professora Márcia Romeu, vai tentar fazer uma apresentação breve de um currículo que é extenso. E depois, então, nós vamos passar a palavra para Márcia Romeu. Depois da apresentação dela, nós faremos uma pequena sessão de perguntas e de comentários, que acreditamos que vocês possam se interessar, né, em fazer perguntas ou comentários. Após isso, nós, Isabel e eu, vamos apresentar alguns elementos importantes do curso que interessam principalmente aos novatos. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Larissa. Agradeço o espaço. É, Aos veteranos, sejam bem-vindos de volta. Aos novatos, muito prazer. Eu sou a tutora do curso, como a Ana Larissa já disse. Eu vou acompanhar vocês durante todas as disciplinas do Linjur. E antes de dar início à aula da professora Márcia, eu vou apresentá-la brevemente. Ela é graduada em Letras, licenciatura em Português e Literaturas pela UFRJ, mestre e doutora em Letras Vernáculas pela mesma universidade, professora titular de língua portuguesa na Faculdade de Letras da UFMG, e aqui no Linju, ela atua lecionando as disciplinas Variação Linguística e Normatizações da Escrita e tópicos sobre produção de trabalho final. Ela é pesquisadora no acervo de escritores mineiros e no núcleo de pesquisa em variação linguística, ambos aqui na UFMG, e tem como área de interesse sociolinguística histórica, filologia e crítica social. Então, Márcia, quando quiser. Ok, obrigada, Isabel. Bom dia a todos. A Isabel já me apresentou. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite feito pela direção do curso, pela coordenação, né, nas figuras do professor Luiz Francisco Dias e da professora Ana Larissa, por iniciar, né? Eu acho que é uma grande responsabilidade, uma aula inaugural, né? Uma aula aberta de caráter inaugural de um curso de pós-graduação Lato Sensu, que tem tido um histórico muito feliz, né? De uma proposta muito promissora, que é de interface entre duas áreas do conhecimento, quais sejam o direito e a linguística, o jurídico e o mundo das letras, né? Que é o mundo do qual eu faço parte mais especificamente. Então, feito esse agradecimento inicial, agradecimento também à Isabel, pela parceria aí, né? Nas aulas estamos sempre em um diálogo mais direto. Feito então feitas essas considerações iniciais, eu passo então a minha proposta, né? Uma proposta de tema de aula. Quando me foi enviado um e-mail convite, né, pela Carla da direção, é, solicitando o tema, primeiro se eu aceitaria e um possível tema, eu pensei em algo que conversasse com a dinâmica do curso, né? Que fosse uma porta aberta para quem já é veterano, ok, né? Já sabe qual é a dinâmica, mas para quem está entrando no curso e quer entender qual é o feeling, né? Qual é o sentimento, qual é a dinâmica, qual é a semântica do curso no âmbito do entrelaçamento, da interface entre essas duas áreas do conhecimento, a área do direito, a área jurídica e a área da linguística. Então, eu pensei em um tema é, e aí vou tentar dar conta dele, vou dar conta, obviamente, dele no período de tempo que me foi estabelecido aqui. Tendo em vista esse objetivo principal, que é olhar para essa interface entre essas duas áreas do conhecimento, eu me vali aqui dos autos estou demorando, que eu estou achando a setinha, achei. Dos autos da devassa da Inconfidência Mineira. Por isso, como título, eu não li o título, eu escolhi, uma vez que escolhi os autos da devassa, optei por essa dinâmica de abordagem aqui, ó. Vestígios da morfossintaxe do português setecentista nos autos da devassa da Inconfidência Mineira. Pontos de convergência, e aí, entre o social e o jurídico, e, obviamente, com ênfase em aspectos linguísticos que são os aspectos dos quais eu mais sei falar.
por conta da minha área, né? Aqui vocês têm umas informações, né, da minha pertença ao FMG, do meu e-mail e tudo mais. Bom, essa folha, esse facsímile aqui, nada mais é do que a folha da sentença proferida contra os réus do Levante e Conjuração de Minas Gerais em 1792, 18 de abril, né? Pensando que a execução de Tiradentes se deu no dia 21 de abril, a sentença em 18 de abril, 2 dias, 3 dias antes. Encontram vocês uma reprodução facsimilar exatamente no acervo do Arquivo Nacional, no Fundo em Confidência Mineira, tá? Isso está online, é de ampla disseminação. Bom, o que eu quero com essa fala está bem nesse slide aqui, no final eu vou voltar a ele, né? É tentar fazer um entrelace entre essas áreas, essas duas áreas do conhecimento, né? Então, a convergência entre o histórico, o jurídico e o social vai se dar na minha fala em função de eu abordar o fato de os autos da devassa servir para a gente estudar a história dos conceitos jurídicos, além de servir para estudar também a história da língua portuguesa no seu âmbito interno, é o que a gente chama em história da língua, né? Matoso Câmara, história interna e história externa da língua portuguesa. Além disso, os autos da devassa também servem, também nos auxiliam, né, para o entendimento do estudo da história da escrita. Então, assim, minimamente, né, é claro que não é só para, não tem, o texto é riquíssimo, não tem só essas potencialidades. Mas no âmbito desse curso, no recorte que eu fiz, escolhido para essa aula inaugural de abertura de um curso que está aí na interface, né, entre duas áreas do conhecimento, eu vou passar por essas potencialidades de estudo que o texto me oferece, que o texto, que os autos da Devassa da Inconfidência Mineira me oferecem, tá? Bom, aqui é meramente esse slide e o seguinte é um slide de apresentação da minha fala, né? Então, eu vou apresentar as 11 inquirições de Joaquim José da Silva, vou apresentar a cronologia dos principais atos da devassa, a relação das datas, locais, juízes das inquirições, o que significa o item devassa, né? E o seu caráter etimológico, isso tudo no âmbito das considerações iniciais. No âmbito do desenvolvimento, né? O tipo, o gênero textual devassa e os estudos no âmbito, como ele pode contribuir para os âmbitos da história da cultura da escrita, da história do direito e da história da língua portuguesa. As 11 inquirições mineiras, no âmbito, aí vou falar, né, das 11 inquirições no âmbito da cultura da escrita, da história do direito, e o passo 8, né, entra a ênfase da minha fala, que se dá no âmbito dos aspectos morfossintáticos do português setecentista, né. Para esses aspectos, eu me vali aqui de basicamente dois, assim, né? Tem mais outras questões que eu vou apontar, mas basicamente é a expressão do objeto indireto e as construções com C, e sobretudo as construções em que temos um C apassivador com argumento interno, objeto direto no plural. Ainda para fechar a questão do desenvolvimento, eu vou apresentar alguns dados do verbo haver existencial, a construção e sendo aí, mais algumas evidências do que há de formulaico nessas inquirições e as principais generalizações, algumas considerações finais e as referências bibliográficas, pelo menos as principais eu vou apresentar. Bom, no âmbito das considerações iniciais, eu tenho de apresentar o texto, né? De onde eu retirei os dados de ser, de objeto indireto, do verbo haver existencial, né? A construção e sendo aí, deste texto aqui, dos autos da devassa, mas dessa publicação aqui, tem que fazer jus à publicação
é do José Carlos Cerufo, do professor José Carlos, As 11 Inquirições de Tiradentes, transcrição paleográfica. Essa é uma novíssima edição que saiu pela editora, novíssima por conta de ter sido no ano passado. O texto é do século 17, 18, né? 1718. Mas essa face, né? Essa edição de caráter paleográfico, essa transcrição paleográfica é do ano passado. As 11 inquirições com as quais o professor Cerufo lidou, ele se esmerou em fazer um trabalho em que ele apresentou a transcrição paleográfica dos manuscritos das 11 inquirições. Já vou dizer, já vou explicar o que que significa fazer uma transcrição paleográfica. Aí, além, o que que isso quer dizer efetivamente, né? Transcrever, porque vocês podem, eu tenho um público aqui letrado, né? Que já, obviamente, tem é, recordação de essas inquirições já terem sido publicadas. Isso é verdade. Então, e qual a novidade dessa publicação? É justamente fazer um trabalho em que ele atenda tanto ao público da linguística, né, como eu e todos os colegas que aqui estão, que buscam o texto tal como ele foi escrito numa realidade pretérita, então muito mais vale para a gente estudar a língua na face em que ela se encontrava, e não numa edição modernizada. Então, a potência maior, há várias potências, né? Mas o que seduziu o meu olhar de pesquisadora esse trabalho do professor Ceru foi justamente ele ter colocado lado a lado o que eu estou descrevendo nas páginas ímpares, há duas colunas em que ele transcreve, em que ele coloca a foto, o facsímile do manuscrito e depois o transcreve, né, fielmente, e ao lado, ele aproveita bem o papel, né, e ao lado ele coloca a edição modernizada. Então, eu vou mostrar como é que ele fez esse ajuste, né, em termos tipográficos, isso é complicado. O livro aqui pareceu pequeno, mas ele é grande, é de capa dura e é grosso, assim, uma lombada generosa. Então, na página par, né? Na página par, está escrito aqui, ó, facsímile, e na página ímpar, ele dividiu em colunas. Na primeira coluna, ele fez a questão da transcrição, que ele chama de transcrição paleográfica, que nada mais é do que transcrição conservadora do manuscrito. Isso quer dizer que, exatamente como está escrito no facsímile, ele transcreveu, respeitando pontuação, regência, orientação de colocação pronominal, escolha lexical, concordância, tudo, tá? Escrita, questões grafofonéticas que às vezes a gente percebe nesse tipo de texto é exatamente igual. E ao lado, na segunda coluna, a gente tem a transcrição atualizada e nada conservadora, né? Então, na página ímpar, ele atende ao público, a um público diversificado, ao professor, ao pesquisador interessado na língua escrita setecentista, né, a realidade brasileira do português no Brasil e não do Brasil ainda, setecentista, na primeira coluna, e na segunda coluna, ao público da história, da filosofia, do direito, que está interessado muito mais na semântica do texto, independentemente da colocação pronominal, da ordem, do objeto indireto, do complemento. É essa a proposta. Bom, uma vez apresentada a edição da qual eu me vali para trabalhar vestígios da morfossintaxe do português setecentista, é preciso dizer que a semântica do texto é processual, né? É um processo. Então, a gente tem e um processo corre com um vagar, com um determinado fluxo, né? Temporal, nos dias de hoje e outrora também. Nos autos da Devasta da Inconfidência Mineira, a gente tem um processo que corre entre os anos de 1789 e 1792,
ou seja, nesse lapso temporal aí de 89, 90, 91, 92, né, 4 anos, há uma série de questões, né? Primeiro, a delação, a delação feita por Silvério dos Reis, depois a carta, a prisão de Tiradentes em 1789. Os interrogatórios se deram entre 1789 e 1791, tá? Por isso que eu coloquei aqui no marco inicial. Tem também a confissão, em 1790, né, que se dá lá no quarto interrogatório, a carta régia, cartas régias, tendo em vista aí o fluxo do o próprio fluir do processo, né? Dando sequência, em 1791, os interrogatórios, eu tive que colocar aqui, repetir, porque na verdade, são 11 inquirições num fluxo temporal de 4 anos, né? Então, por isso que eu repeti aqui. Mas a novidade são os acórdãos, né? Do Tribunal da Relação. Um primeiro acórdão para manifestação de defesa, com as provas e tudo mais. Os embargos em 1791, recebimento de embargo, novos embargos em 1792 e execução, né? Em 21 de abril, que é inclusive uma data, por isso uma data histórica, né? Bom, o professor Cerufo faz um quadro, né, nessa publicação cuja capa eu apresentei no slide anterior, ele faz um quadro em que ele para quem faz sociolinguística, muito importante. Ele relaciona data, local, juiz, e eu esqueci de pôr aqui, inclusive, o escrivão, os escrivães, né? Vamos pensar que são 11. Deixa eu mudar aqui de slide. Então, ele fez esse quadro aqui que me pareceu muito, muito promissor, muito interessante, porque eu, como pesquisadora, teria que, obviamente, eu vou ler todos os manuscritos, teria de ler todos os manuscritos, mas atentar ao final, né? Esse é o escrito por um punho que não se responsabiliza exatamente pela semântica, tem alguém ali que assina embaixo com testemunha e tudo mais, né? Então, assim, saber quem é o escrivão é muito importante, porque, na verdade, o português escrito que escorre da pena do Marcelino, do Francisco Luiz, desse auxiliar aqui, José Caetano, a história, a biografia, né, a história de vida deles é que eu preciso saber. O português, na verdade, discorre da pena desses escrivães e não da pena do juiz. O juiz assina, assim como as testemunhas, quem faz aí a careação e tudo mais, as pessoas selecionadas, né, as personalidades selecionadas para a careação. Então, esse quadro aqui, para quem faz sociolinguística histórica, é muito importante, por isso que eu trouxe. Mas não só para quem faz sociolinguística histórica, né? E aí quer saber qual o nível social do Marcelino, o nível social do José Caetano, do Francisco, o nível, não só o nível social, o nível de escolaridade, brasileiro ou português, brasileiro de onde, né? Português de que lugar de Portugal. Então, todas as informações que nos ajudam a discernir traços do português da gramática brasileira, da gramática lusitana, estão na história de vida das pessoas e das pessoas que ajuizaram o documento, não, das pessoas que efetivamente os escreveram, né? Escreveram não são atas, né? São inquirições, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco do que é fazer, do que é uma devassa, né? Ter uma vida devassada, né? A gente tem alguns escândalos no Brasil em que as pessoas têm a vida devassada, né? Mas esse nome não vem muito à tona atualmente nos escândalos brasileiros. Mas é exatamente isso, é tornar público, é vulgarizar uma dada realidade, né? E é isso que os autos da devassa da Inconfidência Mineira faz, né? Isso está no étimo da palavra, tornar público. Devassar é um verbo, né?
de uma origem um tanto quanto obscura. A gente tem aqui no AG Cunha algumas informações acerca dessa origem obscura, da família de palavras e do significado, que eu acredito que já sabíamos aqui. Bom, vou passar agora para o desenvolvimento, né? No que diz respeito a essa tipologia devassa, e como eu disse lá no início da minha fala, né? É, a devassa contribui, o tipo de documento devassa contribui para que a gente entenda não só a história do português, mas também a história da cultura escrita e a história do direito, né? E é disso que eu vou falar agora. Eu vou apresentar algumas evidências do domínio da cultura escrita de alguns dos envolvidos na devassa, em processos de devassa. E aí eu me utilizei do trabalho de Moreno, foi publicado, na revista Labor Histórico. O título é está aqui no rodapé, Indícios de Circulação da Cultura Escrita em Contextos Sediosos de finais do Brasil, de finais do Brasil colonial, né? Final de século, né? Final daquela era do Brasil colonial. Esse trabalho, que foi publicado como um artigo de revista, na verdade é resultado de uma tese, de uma dissertação. Bom, o que que temos aqui? Uma relação de livros apreendidos aos Inconfidentes Mineiros, né? A partir da biblioteca dos Inconfidentes, que foi, na verdade, sequestrada, era possível tecer inferências sobre o grau de erudição dos próprios inconfidentes, né? Dos próprios envolvidos nas inquirições e tudo mais. Então, assim, na casa, por exemplo, de Tomás Antônio Gonzaga, que é poeta e magistrado, o escrivão indicou a existência de 83 livros, sendo 43 de vários autores franceses, portugueses, latinos, 7 de meia folha de qualidade, 33 de quarto dos mesmos, né? Isso está lá na edição de 1982. Em seus testemunhos, Alvarenga Peixoto, que é outro envolvido em confidência, disse que frequentava aquela casa para conversar, rir um pouco, entregar um livro e tirar outro de sua livraria para ler. Há também menção ao médico Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, que diz que, ao visitar o Alferes Tiradentes, lhe pediu um dicionário de francês de que precisava, né? Então, aqui há uma relação, não vou ler toda essa relação agora, dos Inconfidentes, né? Alguns mencionados aqui. Então, a gente tem efemérides como Tomás Antônio Gonzaga, o próprio Tiradentes, né? Alvarenga Peixoto, as obras, os volumes, a quantidade de livros que tiveram aí. é, Menção como bens sequestrados nesse processo aí de devassa, né? Já que eles tiveram as suas vidas devassadas, né? Então, a partir dessas informações, da quantidade de livros que tinham e da qualidade, dá para inferir que se trata que os Inconfidentes, na verdade, tinham uma cultura de leitura aprimorada, no mínimo aprimorada, né? E é isso que o Moreno discute. Aí ele chega a algumas considerações, né? Tiradentes, pelo seu ativismo, passou a divulgar as ideias sediciosas nos espaços públicos, como tavernas, prostíbulos, e pelos caminhos que cruzavam, né, em Minas Gerais, de alto a baixo. A boemia literária proliferou-se nos mais diversos estratos sociais. Os livros ajudavam nas discussões e na leitura crítica da conjuração sociopolítica e econômica que acometiam as Minas Gerais da segunda metade do século XVIII. Liam, por exemplo, que a opressão fiscal sobre as 13 colônias inglesas como estopim para a eclosão do processo de independência das terras da América do Norte, né? Então, uma outra experiência num outro espaço geográfico impulsionando a nossa, né? O movimento, pelo menos aqui na nossa América portuguesa.
Então, aqui, sua interpretação motivou o desejo de libertação da opressão colonial, de rompimento de laços com Portugal. Isso, aliás, em estreita relação com o pensamento do iluminismo. Isso é o que está descrito lá no trabalho de Moreno, à luz de Rodrigues, de 2017. Bom, e o que que a gente pode dizer agora, já que consegui mostrar que os autos da devassa, de devassas, né? Porque essa não é a única devassa que aconteceu no Brasil. No espaço mineiro, a gente tem também no espaço carioca, no espaço baiano, mas de um modo geral, os autos de devassa servem para estudar a história da cultura escrita, mas, e aí eu já mostrei, olhando-se também para os bens, para os livros sequestrados dos Inconfidentes. E agora eu vou falar no âmbito da formação do direito processual, né? E no âmbito do direito, o que que a gente tem a dizer, né? Em Portugal, são de fato muitos que se queixam da falta de segurança da prática jurídica, da incerteza dos julgamentos, do arrastar, né, das questões, da indisciplina da orientação, da confusão dos padrões de decisão. Olha só quanto problema, né? Isso no século eh, 16, 17, 18. Vou colocar no 18, que é do qual a gente está tratando. E esta insegurança, para além de refletir diversas condições institucionais, sociais e metodológicas, refletem também, de certo, a incapacidade da doutrina de fornecer à prática, ao fórum, uma diretriz segura, né? Então, assim, os autos da devassa fornecem informações caras ao entendimento da história da política processual, não é melhor, da história do direito, do como o fazer das atitudes jurídicas aconteceu, de como isso se deu no eixo do tempo, né? Isso posto, né? Aqui vem, né? Aqui vem a análise, por isso que está sem acento. Até olhei agora aqui e me eletrocutei. Falei, será que eu errei na concordância? Não, aqui vem a análise das inquirições no Brasil setecentista. Então, no âmbito da história da formação do direito processual pátrio, né? O que dizer depois dessa leitura que a gente fez agora há pouco, né? De como estava o Portugal setecentista, né? O que que se pode dizer, né? Então, a história do direito apresenta-se como uma linha de pesquisa para que o direito possa, por meio da história, reconstruir, né? Reconstruir as suas fontes, compreender os processos de construção e de transformação da cultura jurídica. É a história do fazer da área jurídica, na verdade é isso. O estudo da história do direito propicia também uma visão da formação da cultura jurídica brasileira, sob o aspecto da tradição normativa do direito processual, problematizando o contexto racional em relação ao sistema normativo. E agora, o que me interessa, né? Os autos da devassa da Inconfidência Mineira, como um parâmetro de processo criminal do século XVIII, demonstrou sua contribuição para o direito processual penal, permitindo verificar os mecanismos jurídicos utilizados pela coroa portuguesa, obviamente, para a distribuição da justiça na América Portuguesa, quando da prática dos crimes chamados lesa majestade, né? Dos crimes de lesa majestade. Então, é, eu acredito que a contribuição, que os autos, além de servir para estudarmos, discernirmos a história da cultura da escrita, tendo em vista as bibliotecas sequestradas dos Inconfidentes, nos serve também, essa é uma outra potência desse material, é, serve a área do direito, muito bem a área do direito, como? Para que se estude o próprio a própria dinâmica, né, de se fazer a cultura jurídica no Brasil, pelo menos em terras brasileiras, né, que é o que se tem. Bom, agora eu vou
falar dos aspectos linguísticos no português, do português setecentistas. Então, eu mostrei uma parte do trabalho voltada para o direito, para a cultura da escrita, e agora vem aquela parte, a segunda parte do título da minha fala, que tinha um ênfase lá, com ênfase em aspectos da cultura, da língua portuguesa, né? Então, vamos a eles. Então, como eu disse lá no meu sumário, né, nos meus tópicos, eu vou tratar da expressão pronominal do objeto indireto. O foco vai ser os pronomes lhe e lhes, em referência à terceira pessoa. Há uma pergunta, antes de falar aqui da questão mais protocolar, né, o que é um objeto indireto e tudo mais, gostaria de esclarecer o porquê, né? Por que que eu optei, por que que eu escolhi trabalhar com um objeto indireto? Ao ler os autos de Devassa, eu procurei, e aí tem a ver com a minha área de conhecimento, ou pelo menos com a minha área de trabalho, que é a variação linguística, a variação no âmbito da história, a variação motivada pelo social, a sociolinguística histórica. Eu selecionei o ser e o objeto indireto, porque numa primeira não, fiz várias leituras. Foi o que me pareceu mais promissor em termos de regra variável. Eu vou mostrar isso quantitativamente, mas então não foi uma escolha, não foi algo arbitrário. Fale sobre o objeto indireto, fale sobre o ser, fale sobre o verbo haver e a dinâmica ter e haver. Não, a gente vai para um texto de sincronia passada aberto ao que de variável o texto possa nos oferecer. E aí eu me deparei com um objeto indireto como algo a ser apresentado e justamente por se mostrar como um vestígio de uma morfossintaxe em variação já no momento, numa sincronia muito recuada, né? Século XVIII, nós estamos no século XXI. Então foi esse o motivo. Esclarecido o motivo, vamos ao foco. O foco, portanto, são os complementos cleticizáveis através de um lhe. Aí não é lhe de segunda, porque a gente tem, por exemplo, na Bahia, eu lhe amo, né? E eu estou falando para o meu interlocutor, se eu lhe de segunda. Não. O texto, os autos da devassa, não, aí tem a ver com gênero textual, não pressupõe um diálogo com o interlocutor. Às vezes há um entre aspas lá, em que o escrivão, os escrivães, porque são mais de um, né? Reproduzem o diálogo de alguém, mas não é sobretudo nas acariações e tudo mais, mas não é algo típico de um processo, de um processo, de uma devassa, né? Então, assim, por isso que só tende a caber com muito mais produtividade a terceira pessoa e não segunda, tá? É esse o motivo. O objeto indireto, com os verbos transitivos, sobretudo os de atividade direcional, como dar, dizer, falar, entregar, são verbos de três lugares, né? Em que se deixa evidenciar com um dos argumentos um objeto direto, como a entidade transferida ou movida, e o objeto indireto, que é o próprio. E o objeto indireto é interpretado como recipiente do objeto direto, que é o tema, né? Então, o teste fundamental para saber se é ou não é o complemento do tipo objeto indireto é cliticizagem, criticizável. Ele tem de se transmutar num lhe. Se couber num lhe, ok, é dado, né? Pelo menos para o que eu quero nesse primeiro momento. Então, o teste é esse estando em substituição também aos, em substituição restrita aos pronomes ele e ela, introduzidos pelas preposições a ou para. E é bom deixar claro, eu sei que a gente estou falando aqui para professor, mas estou falando também para aluno, né? Então, assim, a gente tem vários trabalhos que tratam do objeto indireto, e aí não é o lhe, o legítimo dativo, não vem só nesses casos aqui com uma atividade direcional. Você tem transitivos dinâmicos, não direcionais, os próprios inacusativos, causativos. Então, basta ler um pouco mais, se aprofundar sobre o tema que a gente enxerga outros contextos de tipologia verbal que nos oferecem. Mas,
Para essa apresentação, eu vou ficar com esse contexto. Então, só para esclarecer, porque a gente tem aluno, né? Alunos aqui. Então, assim, o que tradicionalmente se classifica como um legítimo dativo fomentado por verbo chamado de transitivo, né? Verbo de três lugares. O doar, o entregar, né? Então, José entregou o celular a Maria, deu um celular a Maria, deu-lhe um celular, deu a ela um celular, né? Então, é disso que eu estou tratando. Com os dados fica mais fácil. Para entender a história do objeto indireto, vou fazer uma brevíssima incursão pela história do objeto indireto, vou valer do trabalho da professora Torres Moraes e Berlink, Maria Aparecida Torres e Rosane Berlink, que está publicada nesse livro aqui, História do Português Brasileiro. Vou me valer do capítulo em que é, ela traçou, elas, né, são duas moças, elas são duas pesquisadoras, elas traçaram a história do objeto indireto. E para fazer isso, nesse contexto que eu comentei todo, é o clitizável através de um iê, o de terceira pessoa, a, a Maria Aparecida e a Rosane fizeram menção a um trabalho anterior da Rosane Berlink, em que ela já tinha olhado para o próprio dativo nos autos da devassa. Então, esses resultados que eu vou me valer são dela, tá? Aqui são exemplos. No primeiro auto, e no quarto alto, né? E a razão que para isso teve foi por lhe fazerem repelidos avisos, repelidos avisos, fazerem o quê? Repelidos avisos né? A ele, né? Ou a ele, no singular. E quanto ao desembargador Tomás Antônio Gonzaga, sobre o qual lhe tem sido feita tantas instâncias, tem sido feita, na verdade, sem concordância, né? Aqui uma ausência de concordância. Tem sido feitas, o quê? Tantas instâncias a quem? É, a ele, né? Então, aqui, o que prevaleceu foi o lhe, na verdade. Na verdade, é porque a gente tem uma dinâmica de 98 a 2% de pronome tônico, né? 98 para o lhe e 2% de preposição mais pronome tônico. Esqueci de falar. Preposição mais pronome tônico. É o lhe versus a ele, a ela, tá? Esses resultados são os que eu falei agora, que reverberam o trabalho. Então, estão nessa publicação de 2018, capa vermelha, mas reverberam um trabalho da Rosane Berlink de 2002, tá? Por isso que eu coloquei aqui o objeto indireto nos autos da devassa, o resultado, o panorama é esse. Então, o objeto indireto se manifestou basicamente a partir do lhe, muito mais a partir do lhe, mas também com um mínimo grau de variação aí, 2% de preposição, mas pronome tônico. Para não deixar de apresentar, vamos aos dados de preposição, mas pronome tônico, né? E a ele, se não contou coisa alguma, né? Se não contou a ele. E por ora, lhe não fez o dito ministro, lhe não fez o dito ministro, mas perguntas, as quais, sendo por mim lidas a ele, respondente. Então, esse a ele é o próprio. É a própria, é o próprio Joaquim José, né, que está sendo inquirido. Deu parte a ele, respondente de ter sido feito diligência alguma naquela matéria. Então, a gente tem aqui a regra variável em dados, né? Lhe e a ele, que é o lhe, que é o que prevalece. Bom, aqui tem mais dados, só para vocês verem. Tem lhe, assim. Para ser abordado em relação a vários aspectos que eu não vou ter tempo de tratar aqui, como a tipologia verbal, a semântica, o papel os papéis temáticos, o tipo de objeto direto, que normalmente é expresso, enfim. Mas aí a gente tem aqui evidências variadas, né, com o dar, ler, o fazer, que são todos verbos
classificados lá naquela dinâmica do de transitivo, né, que eu tinha exposto lá no início. Bom, uma outra questão interessante que a mim me interessa, agora eu vou fazer um dado de redobro, porque eu vou falar do redobro de clítico, do clítico dativo, que também é contemplado na história do objeto indireto, né? Então, o que que é o redobro? É quando o clítico co-ocorre com uma forma pronominal. Então, clítico é o pronome. Sei que a palavra clítico é uma palavra da linguística, né? Então, vamos esclarecer para quem é do mundo do direito. É aquilo que na gramática tradicional está sob o rótulo de pronome pessoal oblíquo. Desculpa, pronome pessoal átono, né? Me, te, lhe, se, o, a. Então, esses pronomes têm a capacidade de se agarrar ao verbo antes, no meio, depois, ou seja, de ciclizar, né? Na função de objeto indireto, por isso que reverbera o caso dativo latino, legítimo alvo beneficiário da ação. Então, assim, o que que vai acontecer nas estruturas de redobro? A gente vai ter, obviamente, uma reduplicação. Além do clítico, uma estrutura de caráter preposicionado. Então, o João deu-lhe uma ajuda a ela. Você quer dizer que não a ele, né? E sim a ela. A ela, João deu-lhe uma ajuda. Geralmente a gente tem bem no início da sentença, como tópico, numa estrutura de tópico, né? Se formos à gramática tradicional, para conferir o que eu estou falando, isso vem também descrito com dado da literatura brasileira, portuguesa, né? A mim ensinou-me tudo, aos meus escritos não lhes dava importância alguma. Quem lhe disse a você que estavam no palheiro? Então, esses são dados que estão lá no Celso Cunha Lindley Sintra, na gramática. Isso quer dizer o quê? A minha preocupação, meu intuito, né? Era uma vez que Torres Moraes e Berlink, ao contarem a história do objeto direto, fizeram menção ao redobro, eu fui olhar se nos autos da Devassa da Inconfidência Mineira teríamos ou não teríamos construções de redobro. E encontrei poucas, mas encontrei sobretudo com a primeira e terceira pessoa. Logo no início, no prelado de instalação da devassa, ou seja, nas considerações iniciais da devassa, né? Não é nem inquirição ainda. Lá tinha uma estrutura, eu fiquei animada, mas depois essa estrutura não se repetiu. Pelo menos os meus olhos, já cansados de ler manuscrito, mas, enfim, eu li algumas vezes e captei poucos dados, né? Quem quiser se interessar pelo assunto, é válido e tudo estudar, mas aí vai ter de ler mais vezes para ver se não me escapou algo. Mas eu encontrei esses aqui. E a mim, para escrivão da mesma, pelo que me mandou fazer este auto. E a mim para escrivão, pelo que me mandou fazer, né? A mim e me, pronomes aí, o me é o tal do clítico e o a mim é um pronome aí que vem um sintagma preposicionado, né? Então há uma clara relação de redobro e de referência semântica à primeira pessoa, mas com formas diferenciadas, né? Um pronome tônico e um pronome átono. Na sequência, agora já já são as inquirições, né? O quarto auto de perguntas. E é certo que o dito estalajadeiro ouviu toda a conversação, mas não lhe lembra a ele, respondente, coisa por onde possa dizer se ele abraçou o partido, né? Então, mas não lhe lembra a ele, não lhe lembra a ele. Essa aqui ficou melhor ainda, que ficou bem pertinho, né? Estrutura de redobro. E depois, no sexto auto de perguntas, e vendo que era do Rio, lhe pediu dar-lhe cartas. Lhe pediu dar-lhe cartas, lhe lembra a ele, né? Então, você já tem o lhe e o a ele reforça. Você já tem o lhe depois e o lhe e o a ele reforça também. Aqui é a ele, tá? Eu repeti o lhe, é a ele. Então, assim, foram raros os dados de redobro, mas consegui entrever alguns. Bom, voltando ao trabalho da professora Torres, Moraes, 。
Professora, o seu microfone foi desligado. Eu acho que você esbarrou sem querer. Cortou, né, Isabel? Sim, Ah, voltou. Eu Agora agora esbarrei sem sim. voltou. querer. Tá. Você perdeu a partir da onde, Isabel? A partir desse slide? Foi muita coisa? Esse slide, mais pro início desse slide mesmo. Ah, tá Você bom. Então, começou a falar, depois cortou. ah, tá. É que eu mexi aqui. Desculpa. Não, sem problemas. Tá, obrigada. Então, assim, eu estava retomando a história do objeto indireto, né? E aí, nesse trabalho da professora Rosane Berlink e Maria Aparecida, elas contam a história do objeto indireto no eixo do tempo. Então, elas vêm desde 1730 até o século XIX. Então agora aparece outra variável, né? Então aquela variável que eu acabei aquelas duas variáveis a que eu fiz referência agora, o lhe e o pronome tônico, né? A preposição mais pronome tônico, elas estavam exclusivamente nos autos da devassa, que são os vestígios lá morfossintáticos a que eu fiz referência, né? Como meu tópico da análise. Mas não são só essas, né? Então, como essa é uma aula, né, de abertura, em que a gente tem que apresentar o fenômeno de uma forma mais abrangente, é preciso esclarecer que a gente também tem um objeto indireto nulo. Se a gente caminhar, no trabalho feito pelas autoras, na verdade, não é só o objeto indireto nulo. A gente tem. Vou apresentar logo o gráfico, porque aí fica claro. Essa curva em vermelho é para o Lê no eixo do tempo, tá? O clíptico Lê. Então, começa com 90, aí ele vai diminuindo para 77, 71 e 67% em 1880. Então, vai de 1730 até a década de 80 do século XIX. Temos também a preposição mais o pronome tônico, que é o a ele, o a ela, que se mantém com uma curva muito preliminar, muito baixa de produtividade. E pasmem, quem começa a ganhar protuberância, profusão, né? Aí é o zero. E aí, o que que significa o zero, né? Eu trouxe um dado do português brasileiro, uma publicação do jornal O Globo, um trabalho do Gilson Freire. É assim, ó, o atendimento é sofrível. Já avisei o gerente, dei um prazo para que o atendimento melhore, né? Então, dei o quê? Um prazo. Dei a quem? Né? Implícito aí, anaforicamente retomado, anaforicamente, né? Se você avisou ao gerente e deu um prazo, obviamente deu ao gerente um prazo, né? Então, em uma dinâmica aí de crescimento para o objeto indireto na sua expressão nula. Então, é esse o panorama que a história que nos foi contada pela professora Torres Moraes e Rosane Berlink nos mostra, né? Então, não fica só naquilo que os autos da devassa tendeu a nos mostrar, que foi o lhe versus a preposição mais pronome. Aqui a gente tem a preposição mais pronome, o lhe, em decadência, mas ainda tem. Mas quem se manifesta aí como uma terceira variável, uma variável n-área, é o objeto indireto nulo, né, zerado. Bom, então o que que a gente pode concluir, né? Já para fechar essa parte, porque eu tenho outras coisas para falar. Que na verdade se trata-se de uma regra variável, né? Um objeto indireto que se manifesta, sobretudo nos autos da devassa, né? Que é o meu foco aqui, com o lhe e a preposição a mais o pronome tônico. E aí essa dinâmica, né, em que quem ganha, obviamente que quem ganha, como eu já mostrei no primeiro gráfico, 97%, né, 3 para o outro, obviamente o li, né? Então, identificamos a convivência do li com a preposição, com a sequência, né, com a forma preposição mais pronome tônico, ainda que o li prevaleça conforme a análise, tendo em vista o trabalho da Berlink. Na verdade, eu me valido dos resultados da Berlink. Eu dei, obviamente, uma boa vasculhada no manuscrito, na edição do Cerufo, do professor Cerufo, lá do IHGMG, mas eu me valido dos resultados dela, né?
Bom, agora eu vou tratar do C, que é uma outra evidência morfossintática, da história do português setecentista, né? Me vali do mesmo livro, nesse mesmo livro que conta uma organização do professor Taliba de Castilho, eu nem li, né? Mudança sintática do português brasileiro na perspectiva gerativa. Então, me vali desse livro, nesse livro, a gente tem a história do objeto indireto, que eu já sumariamente, né, sinteticamente contei. A gente tem tanto o objeto indireto quanto uma revisitação às construções com C feita pela professora Silvia Cavalcante, da UFRJ. Bom, o foco, claro que há muito o que dizer do C. O C, como está lá na tese de Nunes, é, em um artigo publicado por Nunes, em que ele diz, ecoando Charlotte Galvez, que ainda há muito o que dizer sobre o C, não é exatamente assim que ela diz, ela coloca que o C ainda vai fazer escorrer muita tinta, é algo nesse sentido. E é verdade, há muito o que dizer. Eu vou me valer aqui do que aflorou nos dados da Inconfidência Mineira como evidência de variação, tá? Então, quais são? O contexto de ausência de concordância entre o verbo e o argumento interno no plural nessas construções passivas com se, né? É o chamado se impessoal, né? Aqui se vende casacos de lã do lugar de aqui se vendem, né? Porque quem vende, vende algo. Então, casacos são vendidos, passiva sintética ou pronominal, né? Aqui se vende e não se vendem. Nesta escolas, doa-se, no lugar de doam-se, doa-se lindos filhotes de poodle, e se procura, nesta universidade se procura, no lugar de se procuram alunos para pesquisa. Há, há um trabalho que percorreu, assim como o Torres Moraes e Berlink contaram a história do objeto indireto. Há um trabalho que é o do professor Jário Nunes, em que ele fez também, que ele contou também a história do ser, né? Então, o título é O Famigerado Ser, uma análise sincrônica e diacrônica dessas construções com ser apassivador e indeterminador. Ele se utilizou de uma amostra ampla, constituída por textos de variados tipos, que vão, e é amplo porque vai do século XVI ao século XX, né? 1555 a 1989. E ele olhou para tudo e mais um pouco, né? Mas eu recortei, né, uma tabela lá que está lá na página 76, é uma versão datilografada da tese dele, em que ele expôs esses resultados justamente no contexto que eu estou olhando, né? O C como argumento interno no plural, com o argumento interno, objeto direto no plural, né? Então, são aqueles casos do vende-se casas, né? E os outros dados que eu acabei de apresentar. Então, ele olhou para a história do C nesse contexto específico no eixo do tempo. E aí vocês podem ver que a curva é a de ascendência para o C, né? Então, passando de 13 para 19, que eu estou mostrando aqui com a setinha, que é o século XVIII que me interessa, 62, até chegar a 84%. Agora, é importante dizer o seguinte: esses números mudam a depender do gênero textual com o qual se esteja trabalhando. Eu vou falar disso mais à frente, guarda essa informação. Essa curva de ascendência aqui se deu para o C, nesse contexto aqui de vende-se casas, se deu por conta dos tipos de textos, né? Do tipo de expressão textual em que o dado se dê. É isso. Então, é muito importante olhar, e daqui a pouco eu vou mostrar o porquê, tá? Então, sim, a depender do gênero textual com o qual eu esteja lidando, nesse momento, eu não vou encontrar uma curva de ascendência tão plena, com mais de 80%, para esse tipo de contexto, tá? A depender do meu redator e tudo mais. Então, é um ser impessoal, né? Porque vendem-se casas
E aí eu digo que nesta universidade não se procura-se alunos. é, Quando eu falo, escrevo desse jeito, na verdade eu estou omitindo quem é que está procurando, né? Estou mais preocupada em omitir o agente dessa construção passiva do que estabelecer a concordância. Né? Se quer o escrevente ou falante está preocupado com essa concordância assertiva aí num verbo transitivo direto, né? É, Parece que está muito mais preocupado em omitir quem precisa, quem vende, na verdade, quem precisar não encaixa nesse tipo de construção. Quem vende, né, alguma coisa. Então, na verdade, isso é uma estratégia muito mais de impessoalização do que outra coisa. Aqui só para mostrar a questão da ascendência, tá? Do ser nesse contexto, tendo em vista o gênero textual a que o autor teve acesso. São só exemplos para vocês verem que eu não encontrei muito nas atas dos documentos, das atas da Inconfidência Mineira, tá? Então, eu encontrei na Inconfidência Mineira muito mais o que? Procurarem-se socorros e não procurar-se socorros, né? Ou aqui nesse próximo, ó, o dito capitão Vicente Vieira da Mota nem conveio, nem consentia que se procurasse os meios. Não foi muito ampla a produtividade, né? Não foi muito numerosa, não é? Ampla não é a melhor palavra, né? É questão de amplitude, é questão de número. Não foi muito numerosa a quantidade de dados de ausência de concordância, que era o que eu desejava encontrar, porque eu, né, estou sempre buscando a variação, mas o que eu mais consegui detectar foram esses dados aqui de ajuste de concordância. Isso denuncia muito o grau de letramento do escrivão. Por isso que aquele primeiro quadro que eu fiz referência lá no início da minha fala, mostrando aquela apresentação lá do professor Cerufo, né? Quem é o juiz, quem esteve presente na criação e quais são os escrivães, é muito importante, porque, na verdade, quem escreve o texto não é o juiz, ele sentencia. Quem escreve é o escrivão. Eu preciso saber se ele é brasileiro ou se é português, para entender por que que proliferou muito mais a gramática da língua portuguesa na sua versão europeia, na sua variedade lusitana, do que a gramática na sua variedade brasileira, né? Em que o que mais a gente faz é isso aqui nesse tipo de estrutura, né? Se procurasse os meios, e não que se procurassem os meios, né? Fazendo o ajuste na concordância. Então, com o verbo procurar, aqui o mesmíssimo verbo, a gente tem a evidência mais plena de variação com o mesmo verbo, e depois eu encontrei mais um mísero dadinho aqui. E ultimamente todos convieram em que se fizesse a sedição e levante. Então, você tem um candidato a sujeito composto aí, né, que na verdade é objeto direto, por isso que não teve a concordância nesse contexto, né? No lugar em que se fizessem a sedição e o levante, né? Fundamentados na derrama e por aí vai, né? Então, já dá para intuir aí uma dinâmica de alguém letrado escrevendo. Só para vocês perceberem um pouco do que acontece no século XIX, e aí esses dados não são meus, são da professora Silvia, é, em anúncios carioca, peguei um anúncio carioca e um anúncio pernambucano. Alugam-se em casa de família quartos independentes mobiliados na Travessa de São Francisco de Paula, número 6. Alugam-se quartos. Mas também temos na fábrica de Caldeireiro, na Rua Nova, número 27, acha-se já pronto alambiques e serpentinas. E se vendem por preços cômodos que em outra parte, né? Melhor do que em outra parte possa haver. Então, no mesmo dado tem a ausência de concordância e a concordância. Acho esse dado ótimo, os dois são ótimos para perceber nos anúncios em jornais brasileiros do século XIX o quão era variável e quão era produtivo
a Silvia Cavalcante mostra isso em números nessa publicação, o quão é produtivo, quão são produtivas as construções com C nesse contexto aqui, a que eu me refiro. Então, o que que eu tenho a dizer, né, sobre esses dados de C nas construções com verbo transitivo direto e o complemento no plural nessas sentenças das inquirições? Na verdade, o que eu tenho a dizer é o que eu posso dizer em função dos dados a que eu tive acesso, né, na leitura dessas 11 inquirições aqui que tive acesso agora. Então, assim, na verdade é uma regra variável. Eu tanto encontro procurarem-se socorros com concordância, né? Quanto sem concordância, que se procurasse os meios, né? Então, dados mais inspirados, e o que eu tenho a dizer disso, né? Observamos dados mais inspirados nos saberes linguísticos da tradição gramatical portuguesa e, consequentemente, menos caracterizadores da gramática do português brasileiro. Quando eu falo em gramática do português brasileiro, já que eu estou falando para aluno também, é, aí é na visão gerativista, não gramática livro que a gente encontra na biblioteca, né? A ideia de que os falantes de terras da Além-Mar e da Queimar tenham gramáticas internalizadas que reverberem a estrutura interna das respectivas variedades, né? Então, gramática brasileira, com todas as regras de uso efetivo da língua, e gramática lusitana, inspiradas muito mais em consonância com aquilo que está prescrito no compêndio gramatical, Celso Cunha, Linda Lecentra, Evanido Bechara, Rocha Lima, tá? Se quiserem saber mais disso, é possível ler o que a professora Charlotte fala nesse livro aqui, Ensaios sobre as Gramáticas do Português, tá? Nos slides eu coloco as referências daquilo que eu não coloquei no final, tá? Quem quiser dar print, anotar, acho bom, não, eu gosto de fazer sempre jus à autoria das ideias, né? Não é nem um gosto, é obrigação, né? Bom, deixa eu continuar aqui. Esse trabalho aqui é do conhecimento amplo e irrefutável da professora Ana Larissa. Ela é orientadora dessa dissertação de mestrado, cujo título é muito engenhoso, Ferras e Cavalos, fazendo menção ao texto, a um texto, esqueci o nome do autor do Sítio do Capão Amarelo, vou lembrar, Monteiro Lobato, Ferras e Cavalos ou Ferram-se Cavalos. É interessantíssimo esse texto, está mencionado no Jairo Nunes, e Marciano, 2019, utilizou como parte do seu título de dissertação. Ferras e Cavalos, dia passivador a indeterminador. O uso do clístico C como estratégia de desagentivização verbal. Por que que eu trouxe esses dados aqui agora eu não vou lembrar se é ele ou ela, acho que é ele, mas Marciano 2019? É o Por Lucas. Lucas isso, Lucas Marciano. Marciano, isso, Ana Larissa. Pois é, por que que eu trouxe os dados do Lucas? Porque ele trabalha com artigos científicos e lembram que eu falei no início que a depender do gênero textual, aquela curva de ascendência do ser produtivíssimo nas construções em que tem lá o verbo transitivo direto e objeto direto. Pois é, a depender do gênero textual, isso não é tão promissor, aquela curva não é de tão ascendência assim. O Lucas olhou, por exemplo, para o C, mas em artigos científicos, sobretudo os artigos, até onde eu pude reler nos últimos dias da dissertação dele, publicados na base Cielo, grande parte na base Cielo. Ele utilizou, não é um trabalho no âmbito da sociolinguística histórica, e sim da linguística sistêmico-funcional, e aí Halliday, o corpus, um corpus de dar inveja a qualquer pesquisador, com 3.037 ocorrências do clínico C, coisa mais maravilhosa. E dentre esses 3.000 e tantos dados, ele levantou 40 ocorrências do ser indeterminador nesse contexto a que eu fiz referência anteriormente, que é com verbo transitivo direto. Coloquei o exemplinho aqui que está lá na página 59. Quem quiser, anota aí a referência, quiser
e aos dados dessa dissertação, utilizou-se uma ficha específica onde anotou-se dados biológicos. Então, um texto lá da biologia, né? Um texto científico lá da biologia. Então, assim, considerando Nunes 99, desculpa, Nunes 1990, que entende que o ser passivo gera um indeterminador, o Lucas, né? Lucas Marciano 2019, assume que por conferir efeitos de impessoalidade discursiva, o ser é um recurso produtivo para o texto acadêmico, funcionando, portanto, como um desagentivizador discursivo com apagamento de marcas de número. Então, a conclusão a que ele chega vai ao encontro dos resultados dos trabalhos no âmbito da sociolinguística histórica, que vão também nesse sentido, do entendimento de um ser impessoal, né? De um ser em estruturas, em construções passivas, com uma semântica de impessoalização do discurso, né? É essa a ideia, tá bom? Com outro gênero textual. Então, aqui, só para retomar, é o mesmo fenômeno, né? Mas a depender do gênero textual no qual ele esteja, através do qual o fenômeno esteja sendo visto, a gente tem uma outra visão do fenômeno linguístico, né? Daí a, a felicidade, digamos assim, não me vem outra melhor palavra agora, para termos o mesmo fenômeno analisado em amostras diferenciadas, sob perspectivas teóricas também diferenciadas, distintas da sociolinguística, né? Eu não estou fazendo aqui nem jus a todo o mérito do trabalho do Lucas, porque não tem nem tempo para discorrer sobre a linguística sistêmico-funcional, mas há todo um encaminhamento teórico-metodológico producente, frutífero, que nos mostra uma outra faceta do ser. É isso que eu quero dizer. Bom, aí vou dar continuidade já para fechar, mais algumas evidências morfossintáticas, né? Agora eu peguei evidências do que aflorou, obviamente, tudo que eu estou mostrando aqui é o que aflorou nos autos da devassa da mineira, né? Então, o verbo haver com a semântica de existir, ó. Deixa eu mexer aqui que o cursor meio que. Ai, parou, pronto. E sendo-lhe instado que dissesse a verdade, porquanto se sabia que haviam cabeças no projeto do Levante, aí não vou ler tudo porque eu não tenho tanto tempo assim, mas aí eu tenho um outro dado que mostra a variação, ó, e que comunicações havia para as potências. Então, no segundo alto e no quarto alto de perguntas, a gente tem evidências do verbo haver no sentido de existir, em que temos obviamente, o que tinha de existir, né? Comunicações havia, porque aqui o haver é impessoal, portanto, não tem que ter concordância, ele não concorda com comunicações, mas aqui houve a- essa dinâmica, né? De variação. Então, comunicações havia e haviam cabeças, né? Então, os sintagmas nominais ambos no plural e o verbo haver aí sendo fomentado no plural e no singular, né? Então, o verbo haver na semântica de existir, que é impessoal, como todo mundo sabe da regra da oração sem sujeito nesse contexto. Um outro aspecto morfossintático que aflorou desse tipo nessa amostra do ter, né? Em contexto ambíguo aí, que é o que a gente chama de contexto ambíguo, entre as semânticas de ter, que é posse, né? Alguém tem algo ou tem alguma coisa, e o haver, que é existencial. E aí a gente tem alguns exemplos, né? E quando eles são desinteressados, sempre tem uns criados, né? Sempre tem uns criados, ou seja, alguém tem a posse de uns criados, ou sempre há criados que são uns ladrões, mais especificamente, né? Então, temos aí uma dinâmica de ambiguidade. Respondeu que são as mesmas e as ratifica, porém tem algumas declarações a fazer, né? Porém, há algumas declarações a fazer, né? Então, essa dinâmica. Achei um dado, até onde eu pude ler,
de ausência de concordância, mas num contexto muito produtivo, que é da gramática do português brasileiro, que é a do sujeito posposto ao verbo, né? Continuou as perguntas com o alferes. Foi só esse dado. Eu acho que os escrivães foram extremamente escrupulosos, né? Com a escrita, né? Extremamente cuidadosos com as dinâmicas de escrever ali os autos da devassa. Uma outra estrutura muito interessante, a locução conjuntiva, de caráter conclusivo, e sendo aí que parece peculiar ao texto jurídico. Me parece um arcaísmo, já vou mostrar. Ela tem uma questão muito peculiar, é sendo aí e o verbo, e um verbo, né? Vem assim, ó. E o tabelião José dos Santos Rodrigues de Araújo, para efeito de assistir a essas perguntas, e sendo aí, se procedeu a elas. Depois, Marcelino, e sendo aí, mandou vir a sua presença ao alferes. Aí depois, ambos presos incomunicáveis, e sendo aí, mandou vir a sua presença. Depois, para efeito de se continuarem as perguntas ao alferes, preso incomunicável nas mesmas cadeiras, e sendo aí, mandou vir a sua presença, e depois a mesma construção, e sendo aí, se procedeu. Então, e sendo aí, mandou a vir, que se manifesta em profusão, mas tem também sendo aí, se procedeu. Então, é em sendo aí mais um verbo, né? Ou é, no, na sua forma finita ou na sua forma infinitiva, não realizada. Se a gente for fazer olhar assim, um pouco mais atento, né? No dicionário etimológico, o que é o assim, de onde veio o assim, de onde veio o aí, que é uma construção locativa, a gente consegue inferir, né, que já estava na história da língua o assim, com Y, com grafias diferenciadas, que quer dizer e desse modo, e um assim sendo, acho que hoje em dia, numa transcrição não conservadora e sim modernizadora, traduziria aquele tanto de sendo aí como um assim sendo, vírgula, mandou vir, tá? É o assim sendo de hoje em dia, tá? Então, assim, se formos a um dicionário etimológico, até a mesma professora Rosa Virgínia Matos de Silva, que coloca que faz, joga a luz, né, nessa questão do verbo haver existencial sendo seguido pelo pronominal locativo aí, né? Há aí águas, há aí fogo. Então, é, essas evidências da Rosa, com a capacidade que eu tive de listar e de perceber o quão era repetitivo e que tinha uma dinâmica, é aí mandar vir, é aí proceder, é aí aí sendo aí mais verbo, me permite perceber que há uma dinâmica interna, né? Que se repete na estrutura da língua, né? Uma dinâmica estrutural que se mantém viva e que nada mais é evidência de um arcaísmo, né? Parece ser evidência de arcaísmo. Bom, aí agora eu terminei essas questões morfossintáticas, só vou falar um pouquinho, já vou terminar, de algumas evidências do que há de formulaico. Sair do morfossintático para cair do formulaico. Quando eu caio no formulaico, o que eu quero dizer com isso? Esse é um gênero textual em que é facilmente perceptível uma estrutura muito repetida, que dá muita fluência ao texto, né? Você tem uma introdução que é sempre assim, uma introdução, um núcleo, com uma descrição das perguntas e uma conclusão que eu já vou mostrar, é uma introdução que passa por fazer referência ao ano, 1700, ao dia, local e data, nesta fortaleza, Ilha das Cobras, no Rio, aonde foi vindo o desembargador, e nomeia quem está na dinâmica ali quem, na verdade, orquestra aquela inquirição, o desembargador tal e tal, comigo, o Marcelino, que é o tal escrivão,
ouvidor e corregedor desta comarca e escrivão nomeado especificamente para esse momento. Além deles, tinha também o tabelião, nomeia o tabelião para efeito de assistir a essas perguntas. É tipicamente texto jurídico, né? Dinâmica de dar nomes, né? De situar o evento, porque as 11 inquirições são eventos que se dão em locais, é, em momentos diferentes, basicamente variou pouco o local, mas o momento variou bastante, foi de 1789 a 1792, 4 anos, né? Então, mas está tudo muito delimitado, né? Isso é típico de texto jurídico, essa delimitação no tempo e no espaço e dos protagonistas, de quem está envolvido naquele movimento aí da inquirição, né? Tem um núcleo também. Aí vem, o núcleo vai variar um pouquinho em termos de semântica, mas a estrutura é a mesma, né? E sendo perguntado como se chamava, de quem era filho, aí repetiam-se, para fazer o clique, a concordância correta, repetiam-se as mesmíssimas perguntas, e ele repetia, tadinho, a mesma resposta e tal. Filho de quem era, nascido onde, São João del Rei, tinha 41 anos, solteiro, não tinha ordens algumas, tarará, tarará, e que era alferes do Regimento de Cavalaria Paga de Minas Gerais. E aí continua. Eu já vou voltar a uma outra coisa ali, mas só para mostrar que tem lá a dinâmica toda da inquirição e tem um fechamento, né? Bom, se a gente resolver dar um zoom no que está em termos de estrutura, então aquilo que eu falei antes, né, é o que a gente consegue visualizar, referência ao próprio, ao que é, né, auto de perguntas, referência ao tempo, ao local, à comissão e ao escrivão, tá? Isso é o que se você, a gente quando vai conferir, aí se utiliza da belíssima edição paleográfica do professor Cerufo, que nos dá a possibilidade de conferir essa transcrição aqui conservadora com o que está do ladinho, que é o manuscrito, né? Então, esse é um dos méritos do trabalho do professor Cerufo, né? Se a gente desconfiar do que ele escreveu, basta olhar no manuscrito, né? Se a gente der outro zoom no final do texto, né? No fim de qualquer uma das inquisições, eu peguei a primeira para exemplificar, a gente também percebe o formulaico ali sobrevivendo, né? E assinou também o tabelião. Aí vem, como é que eu posso dizer? Não é justificativa, ele vai notificar, né? Quem estava ali no final da história, né? E assinou o documento, o tabelião, ele faz referência ao tabelião, e eu, Marcelino, que sou ouvidor, corregedor da comarca e escrivão, obviamente essa referência ao escrivão para o linguista é muito interessante, porque quem escreve efetivamente o texto é o escrivão e não o juiz. As pessoas que estão envolvidas na dinâmica aí interessa ao mundo do direito, esse final aqui, saber quem foi, quais foram os seres pensantes responsáveis pelas deliberações ou pelas perguntas. Aqui não é ata, né? Não se trata de deliberação, mas se trata de perguntas. Então, quais foram os seres responsáveis pelas perguntas, o intuito comunicativo que tinham, o intuito de devassar, né, a vida de Tiradentes, no caso, ou de quem quer que seja, né? Então, aqui vem a referência aos nomes e ao ladinho ele ainda repete, ele é bem repetitivo, repete os cargos. Então, assim, o formulaico nos ajuda, né? E nos ajuda, quando eu falo nos ajuda, ajuda ao profissional do mundo das letras, no meu caso, no caso eu,
que estou tentando discernir como era, tirar daqui, sugar desse texto o que pode haver de mais vernacular possível. Por isso que eu fiz menção lá no meu título a vestígios, porque isso é língua escrita. Obviamente corresponde a um padrão formulaico num texto de Devassa, mas, sobretudo, fechado numa dinâmica de língua escrita. Então, por mais que a gente queira discernir uma realidade pretérita, e tenha toda boa vontade para fazer isso, a gente não pode inventar dados, a gente não pode sonhar e dizer que é uma verdade em função do que eu sonhei. Os dados falam por si, mas eles falam por si e são recrutados em função de uma dinâmica protocolar de um texto formulaico como esse, e de uma dinâmica que respalda, que respeita, não é nem respalda, respeita a dinâmica da língua escrita, né? Então, daí é essa minha preocupação. Bom, agora chega de Zoom, vamos seguir para as considerações aqui finais, né? Então, já me aproximando do final, o que que eu tenho a dizer, né? Português escrito do século no Brasil do século XVIII se caracteriza por uma produtividade de objetos indiretos, críticos em referência à terceira pessoa, e lembrando que eu estou me valendo dos autos da Devassa, da Inconfidência Mineira, então isso aqui, essa primeira generalização é específica para esse conjunto de inquirições, né? As formas dativas com preposição mais pronome tônico, do tipo a ele ou para ele, né? No caso, a ele e a ela, no caso, foi só a ele que teve, conviveram, né? Convivem com os clíticos pronominais, ainda que com níveis distintos de produtividade. Os dativos, os clíticos dativos e essa sequência de preposição mais pronome tônico na escrita formal e na fala formal tendem a evidenciar a força da escolaridade, das condições sociais e do estilo. Essa já é uma consideração lá de Torres Moraes e Berlink, que eu coloquei aqui também para apontar, né? Eu estou tentando me fazer entender para aluno, uma aula de abertura, num curso que congrega duas áreas do conhecimento, a linguística e o direito. Então, assim, eu tô, ainda que eu não tenha conseguido ver escolaridade, condição social, estilo nessa breve análise que eu fiz, mas eu tenho de reforçar isso porque eu acho que esse conjunto de inquirições é promissor a mostrar esses aspectos sociais aí, tá? Acompanho, né? No caso aí, eu acompanhei a interpretação de Cavalcante em relação ao C, no que diz respeito à ausência de concordância. O C, no contexto de ausência de concordância entre o verbo e o argumento interno no plural, como um traço que nos evidencia, o evidencia como um C impessoal, tendo em vista a gramática do português no Brasil e não do Brasil, porque estamos num texto do século XVII e ainda é uma dinâmica de América portuguesa, né? Não é América brasileira, é uma brasilidade ali em nascimento e não em profusão. Isso tem que ficar claro, por isso que não é português do Brasil ainda. São indícios do português do Brasil, mas o que a gente tem é um português no Brasil. Então, assim, lembrando, né? O título era grande, eu tentei encurtar, mas acabei não conseguindo. E eu acho que esse slide resume o que eu queria dizer, né? A convergência entre o linguístico, o histórico, o social e o jurídico. Os autos da devassa, eles nos servem, são importantes para a língua portuguesa, para os estudos em língua portuguesa, para os estudos no âmbito da sociolinguística, né? Porque permite acompanhar as dinâmicas de variação e mudança, os eventos históricos se dão numa comunidade de fala representativa de uma dada variedade. Eu vou olhar para isso tentar perceber, ainda que vestígios do português no Brasil, nesse momento histórico, e também não poderia deixar de haver, tendo em vista o gênero textual, que é devassa, autos de uma devassa,
a área do direito, né? E aí permite discutir, interpretar questões relacionadas ao sistema normativo, ou seja, a história do direito em si e por si. Então, eu acredito que os autos da devassa não são apenas um registro de morte, né? Mas um documento vivo na formação da identidade brasileira em seus aspectos linguísticos, históricos, jurídicos e sociais. As minhas principais referências foram essas aqui: Cavalcante, Nunes, Rosa, Cerufo, Torres Moraes, mas eu tentei, se eu não me esqueci de nada, tentei colocar as outras de que eu me vali, que são igualmente importantes, mas aqui eu tinha pouco espaço, então só coloquei essas 5. Gostaria de agradecer imensamente, aqui vocês têm o meu contato, meu nome já sabem, e terminar com esse texto do Fernando Brant: O homem Tiradentes, não há forca, não há morte que destrua a ideia do homem. Tiradentes vive em cada um de nós, permanece. Seus quartos espalhados já não são braços, pernas e troncos, são sonhos que nos alimentam de vida e de esperança. Muito obrigada, Ana Larissa, pelo convite e pela essa possibilidade de falar para um público tão seleto, né, e tão aí promissor de estudos na área do direito e da linguística. Muito obrigada. Márcia, obrigada a você. Nós que agradecemos. É claro que eu vou agora abrir para que as pessoas possam fazer Sim. comentários ou perguntas, né? Enquanto Uhum. elas se preparam, eu vou fazer alguns comentários, porque eu sei que, claro, as pessoas sempre levam um pouco de tempo até se encorajarem a fazer perguntas ou comentários. Foi ótima a apresentação, como sempre, você é extremamente organizada, visualmente muito atraente os seus slides. Os alunos sempre comentam quando se referem a você. Entre tantas qualidades, eles apontam a sua organização e o seu design, é, o seu estilo de design de slide, né? Que realmente é muito bom e agora eu vim confirmar. É elegante, né? É um design elegante e ao mesmo tempo didático. Eu achei tudo muito interessante e não me surpreendi, porque sei da qualidade do seu trabalho, do rigor e da dedicação que você tem à sua pesquisa. Eu fiquei muito interessada e gostaria de fazer várias perguntas e teria vários comentários, mas vou procurar ser breve para que as outras pessoas possam falar. E também porque depois, ao final, depois de você se retirar, só Uhum. reforçando que eu ainda ficarei algum tempo com os alunos para dar algumas informações sobre o curso, né? Mas eu Uhum. queria então primeiro agradecer por você ter tido a delicadeza de citar um ex-aluno meu, né, orientando de mestrado, hoje já é doutor, na verdade até pós-doutor, e colabora com o curso, que é o Lucas William Marciano, mas foi uma delicadeza que você tenha citado o trabalho dele. E eu queria também dizer que foi muito oportuno o tema que você escolheu, não só porque, obviamente, é, explicita claramente a relação direito, linguística, história, né, sociologia e outros aspectos, mas principalmente porque esse curso é oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais, então o tema não poderia ser mais oportuno e mais propício, né? Não só para aqueles que têm alguma entidade mineira, que não é o meu caso nem o seu, apesar de trabalharmos em Minas Gerais, morarmos em Minas Gerais, não somos É mineiras, verdade. mas celebramos a história mineira, né? E isso se reflete até nos trabalhos que nós fazemos. Então, eu acho que foi muito oportuno. E também foi oportuno por outras razões, né? Nos tempos atuais, tratar, reler, né? Se voltar para um texto como esse que você abordou aqui é muito importante por várias razões. Entre elas, por exemplo, você tocou no Silvério dos Reis, né? Que passou para a história como um delator, né? E aí o papel do Silvério dos Reis na Inconfidência Mineira hoje é muito revisitado por juristas, principalmente quando os juristas Uhum. tentam entender
o papel da delação no direito penal atual, né? Ah, e que é algo que faz parte, inclusive, do imaginário popular. A maioria das pessoas entende e está familiarizada com o termo delação premiada, né? Então, entender Uhum, historicamente o papel da delação, por exemplo, na fala, né? eh, de delatores historicamente importantes, ou pelo menos uhum. historicamente notáveis, Reconhecidos? delações notáveis, né, que é o caso do que aconteceu na Devassa Menina, é interessante. Então, o que eu quero dizer é que ouvir a sua fala pode nos inspirar a fazer outras pesquisas, por exemplo, essa, quanto às referências ao Silvério dos Reis nos autos da Defas, né? E outra coisa que é muito interessante, eu acho, assim, que talvez outras pessoas podem até tentar pensar sobre isso, é que esse texto fala de sedição, fala de traição, né? Você falou de crime lesa coroa, né? Majestade? E isso, lesa pátria, e são questões que se parecem distantes por um lado, não são porque hoje elas podem ser reinterpretadas de um outro modo, né? A vista de hoje para o processo, para o devido processo jurídico pode ser aperfeiçoada quando a gente olha para os autos de um processo que aconteceu há mais tempo, que parece por um lado distante, mas por outro não, né? Ainda há resquícios. Se não resquícios de exemplos, mas de contra-exemplos do que deve acontecer no processo penal, né? Então, enfim, todos esses temas são interessantes. E uma outra coisa que me ocorreu, que tem a ver um pouco do ponto de vista cognitivo funcional, é se a questão, se o redobro, por exemplo, não seria uma estratégia de manutenção ou de busca pela precisão, né? Talvez isso justifique uma pressão social para uma maior precisão frente ao trabalho do escrivão, possa se refletir morfossintaticamente numa estratégia de redobro, né? Talvez seja isso que a gente possa pensar em, entre outras coisas. Mas, enfim, era só para te agradecer e para elogiar não só a sua pesquisa, mas também a sua fala. E aí, com isso, eu deixo que as pessoas que desejem fazer algum comentário ou alguma pergunta sobre a fala da professora Márcia, elas podem ficar à vontade, vocês podem fazer isso pelo microfone ou escrevendo no chat, que aí a gente lê para a Márcia. Eu vou, já esperando as pessoas se prepararem para as perguntas, eu vou fazer uma pergunta que me ocorreu, que eu anotei aqui e não tive tempo de fazer. É muito interessante, Márcia, que essa edição tenha sido produzida agora. Você falou que o livro, ah, eu esqueci o nome do autor, fala de novo o nome É do livro do José, autor, José Cerufo? Carlos Cerufo, isso, José Carlos Cerufo. Cerufo. A edição é de 2020. Quanto que você falou, a edição? 2025, é, É muito recente, né, o trabalho. As 11 Inquirições de Joaquim José da Silva Xavier. Ele É, coloca, é um livro de capa dura, é grande, ó, você você vê que falou, ele você vê que ele é grandinho e é, tem uma lombada interessante. E aquilo que eu mostrei, ó, vem o facsímile, deixa eu pegar a primeira, que é a mais bonita. O facsímile e e as a duas transcrição, colunas e com as a duas transição colunas, conservadora e a atualizada, né? e E isso é, atualizado. mas eu pergunto isso, outra coisa que me ocorreu, que não tem É nova. diretamente muito a ver com o que você está trabalhando, mas isso nos mostra o potencial do livro físico. E o Exato. potencial que as boas edições ainda têm num mundo tão digitalizado e globalizado, porque esse é um tipo de trabalho que não faria muito sentido no formato de e-book, né? Ele teria que É, ter o formato que ele tem. é. Então,
há espaço para tudo, né? Há espaço para um e-book com a sua rapidez e com baixo custo, mas Versatilidade, há espaço e necessidade para um livro com essa qualidade editorial, né? É outra é, coisa que me chamou a atenção, sendo ele algo recentemente publicado, né? 2025. é. É de 2025, a publicação do Instituto Histórico e Geográfico, e aí a ideia era justamente fazer, além das 11 inquirições, que ganham grande parte das páginas, uns outros documentos também, que tem a ver com aquela dinâmica que eu mostrei lá, da coroa se posicionando, né? Juridicamente, e uma introdução, prefácio e um pós-fácil, em que os autores, acredito eu, mineiros, não conheço, se colocam mostrando aí a favor, é claro, Isso, da efeméride é, Tiradentes, né? Do quão ele teve a sua vida devassada e o que ele queria em termos de ideal, né? isso, que é Em outro algum, aspecto que é interessante, outro né? Que aspecto a gente nem interessante, falou, é, da e liberdade, da que tal, liberdade. E é, um deles coloca que a fala não vou lembrar agora, também não vou marcar, não marquei a página, mas há uma fala do Tiradentes que se dita hoje, se aplica. Tipo aquela, o Brasil é o país do futuro, aham, algo mais ou menos nesse caminho. Ele disse que alguma coisa nesse sentido, de que se as pessoas quisessem fazer o Brasil florescer, fariam. Parece que isso. falta é vontade, né? É, Então, se ele tanto é disse que essa, isso no século isso, XVIII, o que não dizer da realidade atual, né? é, Se ele estivesse cê- entre nós, veria que continua faltando vontade isso, e liberdade, de um certo modo, e né? liberdade, de um certo É, modo. e além Apesar de não disso, termos uma coroa, temos uma é, outro tipo de coroa né? é, Que a gente tem nos outras amarras, né? As outras amarras nossas amarras são outras, né? são E a outras. questão da própria bandeira mineira, né? Que é Isso. emocionante, que É. está completamente associada a tudo isso que você falou agora. É, tem umas perguntas ou comentários, Ah, eu tá. acho que Isabel vai ler ou não, Isabel, no chat, por favor. E nós temos alguns comentários. O Guilherme Vieira comentou: Professora Márcia, apenas gostaria de elogiar sua pesquisa e sua apresentação. Realmente muito interessante. Abordagem que não tive contato anteriormente e me despertou interesse nessa perspectiva. Obrigado. Ai, que bom, Guilherme. Obrigada. Espero que o intuito então foi cumprido, porque o meu objetivo era mostrar, como uma aula aberta, né, introdutória, mostrar qual a dinâmica, uma das potencialidades de dinâmica nessa interface jurídico com a linguística na verdade, impulsioná-los a ir por esse texto ou por qualquer outro da área jurídica em que a gente consiga intercalar, intercruzar o linguístico com o que é da jurisdição, né? Então, esse é o meu objetivo mesmo. Eu escolhi, e várias coisas casaram. Eu estava com esse texto, trabalhando nesse texto, quando a Ana Larissa me convidou, e aí é mineiro, o público, eu estou numa universidade mineira, apesar de não ser mineira, como a Ana Larissa falou, mas o texto reverbera a cultura mineira e mais do que nunca é expressivo do ponto de vista linguístico e do ponto de vista jurídico, para entrelaçar, encaminhar, né? Então, o intuito era esse mesmo, fomentar interesse. Muito obrigada, Guilherme. Que bom que deu certo. Agora o Gabriel Evaristo comentou: Obrigado pela excelente aula. É importante entender historicamente a linguagem dos atos jurídicos da história do Brasil. Sempre acreditei que onde não teve justiça é porque faltou linguagem. A linguagem tem poder de fazer a justiça e fazer um país evoluir. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Com carinho, Gabriel Evaristo. Muito obrigada, Gabriel, pelo seu comentário tão elucidativo. É isso mesmo, a linguagem tem o seu lugar e a gente tem, com edições como essa, né, a possibilidade de olhar para uma realidade linguística da qual não tivemos parte, não tivemos como fazer parte, né? Obviamente, o que nos restou daquele momento tão recuado no tempo é o texto escrito, né? Então, ele, quão bem editado, quão mais bem editado ele for,
mais esclarecimentos trará, né? Muito obrigada. A Desirê Antônio comentou que não conseguiu ver o livro que você mostrou na É, câmera. mostrei no início, tá nos slides, e depois essa gravação deve ser disponibilizada, né? No Sim. Uhum. YouTube, alguma coisa assim. Aí você vai conseguir ver no segundo, terceiro slide, depois do sumário, eu apresento a capa, tá? A Amália Guerra comentou: somente parabenizar pela exposição, extremamente didática para alguém do direito como eu. Ai, que bom, obrigada, Amália. Que bom que te atingiu positivamente, né? Você atingiu o objetivo. Obrigada. Joana Estrela. Gostaria de pontuar o quão interessante é o tema, principalmente sendo da área do direito. É um grande desvendar, ainda mais com uma aula excepcional dessas. Nossa, muito obrigada. Obrigada. Letícia Tainá comentou: ótima aula, aprendi muito, parabéns, professora Márcia, muito obrigada. Obrigada, Letícia. Espero que sirva a todos de incentivo para continuarem muito bem no curso. Érica Pereira comentou: professora Márcia, muito grata e honrosa por ouvi-la. Me formei há tempo em licenciatura em letras e no ano de 2025 em direito. Fiquei encantada Uhum. pela brilhante aula e me voltou a despertar interesse nesta área. Ouvindo a senhora, me lembrei das obras de Machado de Assis. Ai, que bom que despertou interesse. Esse era o intuito mesmo. Muito bem, muito obrigada, tá? Espero que você faça um excelente trabalho aqui conosco. Érica. E, por último, por enquanto, o último comentário que temos aqui, a Desirê comentou novamente. Ela disse: gostaria também de agradecer à professora Márcia pela aula. Não sou da linguística e não imaginaria que o objeto direto seria um possível objeto de pesquisa nesse tipo de julgamento. É verdade, a gente de outra área, né? Imagina, né? Lembrar de transitivo indireto, verbo e complemento, complemento do tipo objeto indireto, né? Será que isso está no texto? E qual a relevância disso no texto, né? Ele aponta para a história da língua, né? Para aspectos, para o quão o objeto direto é diferente ou indireto hoje é diferente do que era, né? Sobretudo de terceira pessoa, em quais aspectos é diferente, né? E foi isso que eu tentei mostrar, né? Muito obrigada. Que bom que você se sentiu assim, surpresa, né? Felizmente surpresa. E, por fim, o Bruno Schettini comentou: em tempos de Ah, IA é um tema muito instigante. Parabéns e obrigado pela brilhante exposição. Eu, que sou do direito, advogado criminalista e aluno de letras, fiquei fascinado. Ele muito tem obrigada. razão quanto a esse aspecto da inteligência artificial, é verdade. Márcia, Obrigada, então, Bruno. eu quero agradecer. Aqui tem mais um agradecimento da Vanessa. Posso ler, Isabel? Vanessa Pode. gostaria de agradecer da professora Márcia pela excelente, agora eu perdi, pela excelente aula, né? Deve ser. Obrigada, Vanessa Isso, pela e excelente o aula, isso. Bruno. Obrigada, Bruno, pelo comentário aqui que falou dos tempos de IA. Em tempos de IA, né? É, é isso mesmo, voltar ao livro físico, né? Exatamente. Então Vamos é isso, voltar. Márcia, muito obrigada. Foi um prazer, eu quero dizer que novamente foi um grande prazer contar com você nessa aula. E se você não se importar e puder, você fica livre para aproveitar o final de semana, eu permaneço com a audiência aqui por mais alguns minutos apenas. Tá certo, eu Obrigada. vou parar de compartilhar. Agradeço imensamente a oportunidade, Ana Larissa, o convite. E espero que a minha apresentação, né, breve, tudo, sirva como um elemento fomentador de ideias, de incentivo a continuarem do curso e a se gastarem nesses períodos que terão aí, para cada vez mais fazer valer o investimento que fizeram, o tempo que vão ter de despender para se envolver com as aulas, né, para que façam um trabalho que faça sentido para a vida acadêmica de vocês, né? A especialização é um momento muito importante e a minha contribuição pequena nessa aula foi no sentido de fomentar interesse Exato. nesse entrelaçamento das duas áreas. Agradeço Isso. muitíssimo a oportunidade. Fiquem com Deus, tenham um ótimo sábado
e a gente se vê em aulas aí. Obrigada, Ana Exato. Larissa, obrigada, Isabel. Beijo Obrigada. grande. Obrigada. Isabel, então agora nós vamos continuar, e as pessoas que estão aqui, será bastante breve esse finalzinho. Aí de novo, eu quero em nome da coordenação do curso. O curso, como eu disse, é coordenado por mim, Ana Larissa, e pelo professor Luiz Francisco Dias, ambos aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Letras. Então, eu queria agora um momento rápido em que nós vamos mostrar para vocês as disciplinas, né, o cronograma de disciplinas do primeiro semestre de 2026, só para que vocês possam. Claro que nós sabemos que esse material já é de conhecimento de todos, porque esse cronograma está disponível em todas as nossas mídias, no nosso site, no nosso Instagram, foi enviado também pelo ambiente virtual de aprendizagem, que é o CLES, né? É claro que nós sabemos que é de conhecimento de todos, mas vamos apenas apresentar como forma de desejar a todos boas-vindas. E se vocês tiverem também dúvidas em relação ao curso, ou quiserem fazer algum comentário, ao final dessa pequena apresentação, haverá um espaço para palavra livre. Então, se Isabel puder, ela pode projetar o cronograma do primeiro semestre de 2026. Ótimo, eu vou projetar e vocês me avisam se a apresentação está em tela cheia. Eu acho que não está em tela cheia, não, mas hoje, agora tá. Agora tá? Ótimo. Tá. Então, pessoal, como vocês já devem saber, o curso de especialização em linguagem jurídica da UFMG é dividido em 8 disciplinas. E as disciplinas não acontecem de forma simultânea. Cada uma dura em torno de um mês, né? Um mês mais ou menos. E nós temos um intervalo entre elas. São disciplinas de 45 horas cada, 4 aulas síncronas por disciplina. Então, entre uma disciplina e outra, nós temos um sábado sem aulas. Vou mostrar para vocês as datas. Então, a primeira disciplina do semestre é Direito, Retórica e Comunicação, com os professores Wander Imediato e Alexandre Travessoni. Vocês vão receber o acesso a essa disciplina na segunda-feira, dia 2 de março, que é quando a disciplina começa. E para todas as disciplinas vai ser o mesmo esquema. Vocês vão receber um e-mail alertando sobre o início da disciplina. Nesse e-mail vai ter um link e um código de acesso para acessar o ambiente virtual, que é no Google Sala de Aula ou Google Classroom. O código nem sempre é necessário, mas eu sempre envio por via das dúvidas, caso alguém precise. E eu queria também que vocês tomassem um cuidado para utilizar alguma conta Gmail, caso não estejam usando e a conta de vocês não seja possível conectar ao Google Sala de Aula. Porque já aconteceu de alguém usando o e-mail em outro domínio e não conseguir acessar. Então, a dica que eu dou é, se tiver um e-mail de domínio do Gmail, usar esse. E vou pedir também para que vocês tomem o cuidado de ser uma conta que tenha o nome de vocês, né? Que não seja a conta de outra pessoa e que também não seja uma conta com um nickname, um usuário aleatório de internet. Porque nós, né, secretaria, coordenação e os professores precisamos identificar vocês na lista de alunos de cada sala de aula, de cada ambiente virtual que vai ser aberto. Todas as entregas de atividades vão ser feitas por esse ambiente virtual. O link de acesso às aulas síncronas também é enviado nesse ambiente virtual, como os veteranos já sabem. Os materiais de leitura, avisos em geral, tudo é feito pelo Google Sala de Aula. Então, fiquem atentos, segunda-feira vocês vão receber esse acesso da primeira disciplina, Direito, Retórica e Comunicação. Então, nós temos o início no dia 2 de março, segunda-feira, o término numa sexta-feira, que é o dia 3 de abril. Dia 7 e 14 de março, então a partir do sábado que vem, nós já temos a aula com o professor Wander, e nos outros 2 sábados, 21 e 28 de março, com o professor Alexandre. As aulas são sempre das 10 às 12, né, das 10 ao meio-dia. A segunda disciplina é a Argumentação Moderna, Operadores Argumentativos, que tem início no dia 6 de abril e termina no dia 8 de maio. Professores Fabiana Meirelles, que vai dar aula no dia 11 e 18 de abril, Wander no dia 25 e 2 de maio. A terceira disciplina, Ferramentas Automatizadas na Pesquisa em Direito e Linguística, com início no dia 11 de maio e término no dia 12 de junho, com a professora Monique Miranda, que vai dar as aulas nos dias 16, 23 e 30 de maio e 6 de junho. A quarta disciplina, Latim e Linguagem Jurídica, com a professora Sandra Bianchet,
com início no dia 15 de junho e término no dia 17 de julho. E as aulas dela vão acontecer nos dias 20 e 27 de junho, 4 e 11 de julho. E a última disciplina do semestre, que não vale para os alunos novatos, não vale para os alunos que estão entrando neste semestre, apenas para a turma que entrou no semestre passado, né, 25/2, que é tópico sobre produção de trabalho final, que começa no dia 20 de julho de 26 e termina no dia 21 de agosto, com os professores Pedro Vitor, que vai dar aula no dia 25 de julho, Luiz Francisco no dia 1º de agosto, e Márcia Romeu, que acabou de nos dar a nossa aula hoje, nos dias 8 e 15 de agosto. E aí nós temos o fim do semestre letivo. Para os alunos que entraram agora, em 2026/1, vocês vão fazer essa disciplina de tópicos no semestre que vem, em 2026/2. Porque a estrutura do curso é justamente essa. Vocês fazem as disciplinas, a disciplina de tópicos é a última do segundo semestre de vocês, e aí no terceiro semestre de vocês, vocês vão, de fato, elaborar o trabalho final e apresentar. Então, essa é a estrutura do curso. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode mandar mensagem no chat, que eu vou ficar de olho aqui. Obrigada, Isabel. E só reforçando que o curso é composto de aulas síncronas que são gravadas, então, se por acaso vocês não puderem assistir ao vivo a aula, ela vai ficar sempre gravada e a gravação vai ficar disponível no ambiente virtual de aprendizagem, mais atividades assíncronas, que são atividades de estudo, leituras, estudos dirigidos, estudos de caso, atividades pedagógicas que têm como objetivo promover um espaço de aprendizagem para além do espaço oferecido na interação ao vivo com o professor, né? Então, vocês devem estar preparados tanto para assistirem às aulas síncronas, de preferência ao vivo, mas se não for possível, depois vocês podem assistir a gravação. A vantagem óbvia de assistir ao vivo é que não apenas é mais interessante, como também vocês podem fazer perguntas, né? E, além de participar das aulas síncronas, vocês precisariam se organizar de forma que pudessem e deverão poder, né, realizar as atividades assíncronas, que são atividades igualmente importantes, por meio das quais os assuntos debatidos nas aulas síncronas são desenvolvidos pedagogicamente durante a semana, né? Como forma também de preparar ah, vocês para os módulos todos, né? Que sempre podem ser entendidos de maneira articulada. E ao final, nós mostramos apenas as disciplinas do primeiro semestre do ano, mas caso vocês queiram observar ou examinar as disciplinas do segundo semestre do ano, o calendário do ano de 2026 está disponível em todas as nossas mídias, Instagram e Facebook, e também no nosso site, né? E ao final de todas as disciplinas, vocês fazem a disciplina de tópicos de trabalho final, em que vocês já começam a pensar no trabalho de conclusão de curso, TCC, né? Para o qual vocês têm o terceiro semestre, né? O último semestre, até o final do último semestre, que é o terceiro semestre, para elaborar e apresentar, né? Que a gente chama de defender o trabalho final. Então, na verdade, são 2 semestres, como a Isabel disse, de disciplinas, e o terceiro semestre reservado à confecção e à apresentação do trabalho final. O Bernardo perguntou se há computação de presença nas aulas síncronas. Não há. Nós não computamos presença, mas recomendamos fortemente que, quando puderem, permaneçam aqui ao vivo com a gente, porque essa interação com o professor no ao vivo é muito importante, até para tirar dúvidas sobre o funcionamento da disciplina deles. Então, sempre as aulas são gravadas e sempre estão disponibilizadas para vocês posteriormente, mas recomendamos fortemente que vocês assistam, acompanhem no ao vivo, ok? Bruno perguntou: os materiais das aulas são disponibilizados antes da aula síncrona? Sim. Os professores nos enviam os materiais com antecedência e nós disponibilizamos para vocês no ambiente virtual. Aí fica tudo disponível para vocês acessarem.
O link para o acesso ao Classroom chegou a ser enviado, não localizei. Desirê, nós vamos enviar a partir de segunda-feira, dia 2 de março, que é o primeiro dia da disciplina. Vocês vão receber um e-mail com o link de acesso e o código. Lembrando que o código nem sempre é necessário, nem sempre a plataforma pede esse código, mas eu sempre envio mesmo assim. É só clicar no link que vocês vão ser direcionados para o ambiente virtual referente à disciplina. Débora, essa apresentação pode ser disponibilizada? Sim, eu posso colocar para vocês no ambiente virtual do Google Sala de Aula, sem problemas. De qualquer forma, ela fica disponibilizada no nosso YouTube, né, nas nossas mídias, Sim, mas a gente coloca o link lá também para facilitar. sim. Guilherme, os horários das aulas são padronizados? Se sim, qual seria o horário? As aulas síncronas acontecem sempre aos sábados, das 10 ao meio-dia. Se houver alguma necessidade de mudança de horário por parte de algum professor, vocês vão ser avisados com antecedência. Mas o padrão é esse, sábado, das 10 às 12. Aí a Desirê respondeu. Obrigada, Desirê. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Gabriel, então eu acho que é isso. Muito obrigada pelo apoio e pela organização dessa aula inaugural. Além da Isabel, trabalham conosco na Secretaria Carla Anunciata, é, com quem vocês ainda deverão interagir em algum momento. Ela, em geral, responde os nossos e-mails, né, e cuida da parte acadêmica do curso, enquanto Isabel organiza a parte pedagógica ligada à tutoria. E o professor Luiz Francisco, que é o vice-coordenador, né? Nós queremos, de novo, obrigada, Desirê, pela simpatia, dessa mensagem, de agradecimento, e nós também queremos agradecer a vocês por estarem aqui hoje e queremos desejar para vocês todo sucesso. Nós sabemos das inúmeras atividades que vocês desempenham para além desse curso, que todos temos uma vida familiar, pessoal, profissional, acadêmica, né? E sabemos que essa atividade de especialização é mais uma em tantas outras que vocês vão desempenhar no dia a dia de vocês. Então, é claro que em alguns momentos vocês vão poder se sentir cansados, exaustos, desanimados, mas pensem que esse curso vai passar rápido e ao final de pouco tempo vocês serão especialistas em linguagem jurídica pela Universidade Federal de Minas Gerais, que a gente acha que é um título relevante. Então, acredito que vocês sejam capazes de superar alguns obstáculos que possam ter, principalmente relacionados à privação de tempo, né? Para alcançarem o objetivo que a gente acha que é importante. E nós ficamos à disposição de vocês e desejamos todo sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Obrigada, professora. Até mais.